Meu irmão exigiu que eu financiasse o casamento dele com minha herança, então eu dei um presente, o segredo de família que arruinou tudo. Então aqui está a coisa, meu irmão Noah não pode fazer nada de errado aos olhos dos meus pais. Ele poderia literalmente atropelar um cachorrinho, e eles diriam, mas o cachorrinho não deveria estar na frente. Eu sou o quieto ou mal-humorado que eles esquecem de incluir nas mensagens em grupo. Noah vai se casar com Lindsay, que, aliás, é daquele tipo de garota que finge que está tranquila, mas perde a cabeça se as fotos do chá de bebê dela não combinarem com a estética do Pinterest dela. Eu não a odeio, só não confio nela. Ela tem essa energia falsa de simpatia, o tipo que diz, querida, com os dentes cerrados, e sempre fala como ela conecta melhor com caras do que com garotas. Grande sinal de alerta. Bem, de qualquer forma, nossa avó faleceu no ano passado. Ela era a minha pessoa que realmente via-me nesta família cheia de exibicionistas e fingidores de profissão. Quando ela morreu, ela deixou para mim $50.000, especificamente para mim, não para o meu irmão, não para ambos. Para mim, a nota dela dizia literalmente, para o seu futuro, para a sua liberdade, porque eu sei que ninguém mais está cuidando de você. Eu a mantive dobrada no meu diário como uma armadura, nem pensava em gastar aquilo, ainda queria ser inteligente. Estou guardando para um programa de design que sonho fazer em Londres, e essa era a minha chance. Até Noah chamar uma reunião de família era na casa dos meus pais, o que já definiu o tom. Noah e Lindsay lá, cheios de orgulho e com energia de casamento, a mãe servindo torta como se estivéssemos numa pintura de Norman Rockwell. Então Noah disse, então esperamos que a família possa se juntar para o orçamento do casamento, e já que a avó deixou uma grana para você e você ainda não usou. Eu apenas fiquei olhando, achei que ele estivesse brincando, tipo boa brincadeira, mas não, sério mesmo. Lindsay até comentou, tá só aí, né? E casamento é coisa séria, a gente faz ficar lindo para todo mundo. Como se fosse um investimento comunitário. Minha mãe assentiu, meu pai ficou calado, o que significa concordar na nossa casa. Depois a Lindsay, olha para mim e diz, e você nem tá num relacionamento, então tipo, não precisa agora, né? Eu fiquei tão bravo que senti meus dedos ficarem frios. Foi assim. Não gritei, não chorei, só disse, uau, vocês realmente acham que sou tão descartável, hein? Isso aí, ninguém me seguiu. Não chorei no carro, não gritei ou bati no volante, nem liguei para o meu melhor amigo para desabafar. Só sentei lá com as mãos no volante, os faróis cortando a escuridão, e pensei que eles realmente deixariam ele pegar os $50.000 da minha avó falecida, que eram para a minha vida, e eles trataram aquilo como se fosse um presente de bônus, um cartão de presente que eu não sabia o que fazer com. A forma que disseram também, como se fosse lógico, como se fosse justo, como se amor devesse ser algo transacional. Se for para ficar bom nas fotos do casamento. Voltei para casa, fiz chá, não bebi, fiquei olhando para a minha estante até meus olhos pararem na minha agenda, aquela que eu costumava guardar debaixo da cama antes da avó ficar doente, aquela que ela me deu. Dentro dela, entre duas páginas cheias de rabiscos antigos e pedaços de poesia que tenho vergonha de reler, estava a carta dela, a que ela escreveu só para mim. A caligrafia dela tremia em alguns lugares, mas ainda era ela inclinada, afiada. Eu li de novo, não só a parte do dinheiro, mas o último parágrafo, a parte que eu nunca contei para ninguém. Sei que há coisas nesta família que você nunca deveria carregar, segredos que ninguém deveria ter jogado no seu colo. Sinto muito, nunca disse mais. Mas se um dia eles tentarem silenciar você ou te diminuir, lembre-se do que eu te falei naquela noite, Deus. Eu não tinha pensado nisso faz tempo, tentei não pensar. Eu tinha 14 anos, meus pais achavam que eu estava dormindo no andar de cima, não tinha acabado de tirar carteira de motorista, havia gritos na cozinha, não eram as brigas de sempre sobre notas ou hora de dormir, era algo diferente. Eu escalei até a metade da escada, ouvi vozes, ouvi minha mãe chorando. Se alguém descobrisse, poderia arruinar tudo, as bolsas de estudo dele, o futuro dele. Nunca mais falem disso, isso nunca aconteceu, você me entende, Noah? Meu pai, ambos, agindo como se aquilo não importasse, se significasse proteger o garoto favorito. Não sei os detalhes exatos, mas sei que algo aconteceu, algo grande, e a avó sabia. Ela nunca me contou tudo, mas me deu pedaços, dicas, o suficiente para conectar os pontos se eu quisesse, mas eu nunca usei, nunca precisei, até agora. Eles vieram pelo que era meu, então agora podem se engasgar com a verdade que tentaram enterrar. Enviei uma mensagem no grupo da família, pensei na grana do casamento, vamos conversar amanhã à noite, às 19 horas, eu vou levar sobremesa. Eu sabia que eles iriam aparecer. Se tem uma coisa que meus pais não resistem, é a ilusão de que ainda são a família perfeita, que se ficarmos o suficiente tempo na mesa de jantar, nossa disfunção se tornará um momento de Hallmark. Não, isso não era jantar, era tribunal. Cheguei alguns minutos antes, coloquei uma torta comprada na loja, não tinha nenhuma intenção de comer, e mantive minha bolsa perto, minhas mãos estavam tremendo, não de medo, mas pelo peso de tudo isso. Eu não estava aqui para implorar, eu estava aqui para enterrar a fantasia. Noah e Lindsay chegaram, vestidos como se fossem almoçar com Meghan Markle, todos sorrisos, abraços falsos, Lindsay segurando uma pasta do Pinterest no iPad como se fosse uma bíblia. A mãe beijou minha bochecha como se ela não tivesse tentado me roubar emocionalmente 48 horas antes. Papai comentou de aprovação e se serviu de vinho, e eu fiquei ali, esperando. Então a mãe disse, depois de uma conversa de fachada, então, querido, você já pensou em ajudar com o casamento? Sorri lentamente,
como se fosse uma fagulha acendendo. Eu já pensei, e acho estranho que vocês se sintam no direito de pegar uma grana que não foi deixada para ninguém de vocês, isso não é justo. Noah cortou, não é como se você estivesse usando ela agora. Levantei a mão. Não, deixa eu acabar, porque se vamos ser honestos, vamos ser honestos. Lindsay piscou, o iPad abaixou um pouco, do que você está falando, perguntou o pai, franzindo a testa. Eu peguei minha agenda, aquela com a carta da avó, e coloquei na mesa, então silenciosamente, vocês se lembram do que aconteceu quando Noah tinha 17 anos? Todos pararam, até Lindsay, que tinha aquela expressão de destaque, encimada, limpou a cara. Do que você está falando? Disse Noah, com a voz apertada. A noite que eu não deveria ouvir, aquela em que a mamãe chorava e o papai disse que, se alguém descobrisse, ia arruinar tudo. Lembra disso? A mãe ficou pálida, como se fosse branca como o osso, o pai segurou a taça, como se fosse a única coisa que o mantivesse conectado ao planeta. Aquilo foi anos atrás, comecei, e guardei esse segredo por anos. Não pedi a verdade, mas a avó me deu pedaços, disse que eu saberia quando precisasse. Adivinha? Agora eu sei. Olhei em todos os olhos, vocês não têm o direito de me chantagear com culpa e esperar silêncio em troca. Querem meu dinheiro. Melhor se prepararem para o que vou dizer quando as pessoas perguntarem porque eu não mantive isso em segredo. Silêncio absoluto. Até o relógio na parede teve a decência de parar de TIK. O silêncio naquela sala de jantar era tão grosso que dava para cortar com a mesma faca que a mãe usa para cortar seu assado de domingo. Não vacilei, não desviei o olhar, apenas deixei o peso do que tinha dito pairar no ar, como fumaça. Ninguém quis respirar. O pai foi o primeiro a falar. Você entendeu errado o que ouviu. Clássico, que você era só uma criança, defesa. Mas eu não comprei. Lembro-me claramente, você gritava, a mãe chorava, e você dizia, não podemos deixar isso vazar. Eu olhei para o Noah, quer falar de justiça. Tente crescer sabendo que seu irmão mais velho fez algo suficientemente ruim para fazer a mãe desabar na cozinha, e que te disseram para fingir que nada aconteceu. Ele cerrava a mandíbula, não negou. Isso foi o que me pegou. Ele não negou. Lindsay olhou para o Noah, como se estivesse tentando fazer as contas. Do que ela está falando? Noah não respondeu, então eu respondi por ele. Que tal a gente perguntar para ele o que realmente aconteceu com a filha do Sr. Dunn naquele verão? Pronto. A mãe respirou fundo. O pai bateu a mão na mesa. Já chega, né, retruquei, porque guardei esse segredo por anos, até a avó, ela sabia. Por isso que deixou o dinheiro para mim, não porque me amava mais, mas porque confiava mais em mim. Olhei de novo para Lindsay, seu noivo, o garoto dourado, quase foi expulso. A única razão de não entrar na ficha dele foi porque o pai fez um acordo, pagou a escola, e a mãe implorou para os pais da garota não denunciarem. Ela parecia que alguém tinha dado um soco nela. A iPad no colo escorregou para o chão. Noah, isso é verdade. A voz dele era quase um sussurro. Foi complicado. Eu era criança. Você agrediu alguém, gritei, e, como num passe de mágica, a mãe perdeu a cabeça. Ele era jovem, cometeu um erro, não merecia que sua vida toda fosse destruída por uma coisa, uma garota, uma mentira, uma encoberta. Noah levantou-se rápido, derrubando a cadeira. Você sempre me odiou, ficou esperando um momento como esse a vida toda. Não, eu disse, estive esperando por um momento em que eu não fosse esperado a ficar calado enquanto você recebia tudo de mão beijada, até o seu perdão. Ele saiu bufando. Lindsay não foi atrás, só ficou lá, de braços cruzados, com os lábios comprimidos, como se estivesse tentando não vomitar. A mãe chorava, o pai ficou em silêncio, e eu me senti leve, como se tivesse acabado de largar um peso. Eu nem percebi que carregava. A porta fechou com força tão forte que um quadro na parede tremeu, era uma foto da formatura dele, claro, chapéu perfeito, sorriso perfeito, meus pais radiantes, como se ele tivesse acabado de curar o câncer. Eu não me mexi para pegá-la. A mãe sentou-se na cabeceira da mesa, mãos no colo, tremendo por um minuto. Ninguém falou nada. O pai ficou encarando a taça de vinho vazia na frente dele, como se ela fosse se encher sozinha. Então, ela sussurrou, você não precisava fazer isso. Eu levantei uma sobrancelha. Não tinha, né? Você estava pronto para jogar fora tudo que a avó deixou para mim, para seu filho ter guardanapos bordados e uma harpa no casamento. Ele é seu irmão, ela disse, a voz trêmula, família não faz isso um com o outro. Eu ri, na verdade ri. Família também não chantageia um ao outro, mas aqui estamos. Ela se encolheu, como se eu tivesse dado um tapa nela, e eu sei que deveria ter-me sentido mal, mas não me senti.
Porque, pela primeira vez, não fui eu quem se sentiu pequeno. Mais tarde, naquela noite, estava de volta ao meu apartamento, enrolado numa blusa com cheiro de lavendeiro da avó. Sim, eu guardei uma. Quando meu telefone vibrou, era a Lindsay. Olhei por um segundo, depois atendi. Oi. Ela ficou quieta por um instante, depois disse, eu o deixei, não. Estamos tentando entender, não. Estamos dando espaço. Ela o deixou, exatamente assim. Você tinha razão. Eu não sabia, acho que não queria saber, mas não estou mais me casando com alguém cujos pais pagaram para manter o passado escondido, como um segredo sujo, especialmente de mim. Não disse nada, só deixei ela falar. Desculpe, eles vieram pelo seu dinheiro, isso não foi justo. Eu sabia que não era justo, mas eu queria o casamento, nem liguei como foi pago. Ela fungou. Acho que todos queríamos algo, ela desligou logo depois. Eu fiquei ali, na quietude, olhando para a janela, a luz da rua piscando, o vento passando pelas árvores, e, pela primeira vez em anos, meu silêncio não parecia uma prisão, parecia uma escolha. A mãe me enviou uma mensagem na manhã seguinte, dizendo que queria conversar, que não quis que as coisas chegassem a esse ponto. Não respondi. Ela tentou de novo várias vezes. O Ben enviou uma mensagem de voz. Eu não abri. O pai nunca entrou em contato, nem uma vez, e, honestamente, tudo bem, porque a verdade tinha vindo à tona agora. Eles tinham que viver com ela, e eu tinha dinheiro no banco, uma mala pronta, e um voo marcado para Londres no meu laptop. A avó me deu um presente, eles tentaram pegar, mas eu usei para me dar algo melhor, uma saída. Não dormi muito naquela semana, não porque estivesse ansioso, na verdade, me senti mais calmo do que há meses, mas porque minha cabeça finalmente tinha espaço para respirar, imaginar, planejar. Comecei a pesquisar o programa de design em Londres, criei uma planilha, iniciei o pedido de visto, até comprei um conversor de tomada, como se fosse um símbolo de conquista. Eu não estava mais fugindo, eu estava escolhendo algo melhor. A mãe continuou enviando mensagens, uma mistura estranha de culpa e gaslighting. Não sabemos onde erramos, ela dizia. Você não deveria ter falado aquelas coisas na frente da Lindsay. Ainda dá tempo de consertar. Você sabe que o Noah ainda te ama, né? Ela nunca disse, sinto muito. Você tinha razão. Nós te magoamos. Clássico. Uma mensagem dizia, na verdade, sei que você também não é perfeita, todos nós cometemos erros. Eu não respondi, não por rancor, mas porque finalmente entendi que algumas pessoas só pedem desculpas se você sangrar por isso primeiro, e eu não sangrava mais por elas. Conversei com minha colega de quarto sobre Londres, ela chorou mais do que minha própria mãe. Meu melhor amigo me trouxe um diário pequeno e escreveu na capa, para todas as palavras que você engoliu, que nunca mais faça isso. Aquilo me quebrou, mas de um jeito bom. No dia do meu voo, não contei para ninguém, só para minha colega de quarto, nem minha mãe, nem Noah, nem o pai, que tinha desaparecido, como se eu fosse um problema embaraçoso que ele pudesse simplesmente ignorar. Deixei uma carta na porta deles, dobradinha, colada na caixa de fotos que eu não queria mais. Dentro, escrevi, não estou mais zangado, só cansei de fingir. Você me pediu para desistir de algo que não era seu, e, quando recusei, me tratou como estranho. Então, é isso que serei, um estranho que finalmente escolheu a si próprio. Na fila do aeroporto, esperando no portão, vi uma mensagem surgir na tela, Noah, Londres. Sério? Depois de tudo, você só vai embora. Olhei para ela, depois digitei, sim, porque eu posso. Ele respondeu, espero que valha a pena. E sorri enquanto desligava o celular. Já valeu. Eu estive em Londres por pouco menos de 4 meses. Tinha um apartamento pequeno, com radiadores vazando e paredes de papel. Mas não me importava, era meu. O ar cheirava a livros úmidos e comida de rua, e eu andava a pé, até na chuva, especialmente na chuva. Era como lavar o passado da minha pele, uma chuva após a outra. Eu era feliz, nem sempre, mas na maior parte do tempo, e para mim, na maior parte já era um milagre. Então veio um envelope creme, com meu nome escrito na letra da minha mãe, enviado pelo meu antigo colega de quarto. Sem remetente, sem emojis, só meu nome. Segurei por horas antes de abrir, porque o negócio é, uma vez que você abre algo, não consegue mais fingir que não sabe. E eu tinha medo, não das palavras dela, mas do que poderiam revelar de novo dentro de mim. 3 páginas escritas com tinta azul, sem saudação, sem querido, só a voz dela no papel. A primeira metade, o de sempre, nunca quis te machucar, você entendeu errado nossas intenções, estávamos tentando proteger a família, o mesmo roteiro cansado. Mas, em algum lugar da segunda página, mudou. Eu tinha medo de que, se não mantêssemos a aparência perfeita,
as pessoas finalmente veriam o quão destruídos somos, o quão destruído eu sou. Ela escreveu sobre sentir que estava sempre tentando alcançar, que se casou com um homem que a fazia se sentir pequena, a menos que sorrisse de um jeito específico, que quando não a falhava, ela achava que via sua vida inteira desmoronar. Então, ela escolheu esconder isso, e deixou você carregar esse peso porque não podia suportar vê-lo esmagá-lo. Então, essa frase, eu nunca vou esquecer, você é a única nesta família que diz a verdade, e isso me fez ressentir, não odiar, ressentir, porque tive a audácia de ser verdadeira enquanto todo mundo vestia fantasia. Ela terminou assim: se você não quiser falar comigo novamente, eu vou entender, mas quero que saiba que vejo isso agora, e sinto muito de verdade. Ela assinou como mãe, não com amor, só mãe. E, estranhamente, foi mais honesto do que tudo que ela já escreveu. Não chorei, dobrei com cuidado, coloquei de volta na envelope, guardei na minha comoda, não para esquecer, mas para me lembrar que ela pode mudar, talvez um dia. Mas não escrevi de volta ainda, porque a cura nem sempre parece perdão, às vezes, ela só significa espaço.